Ok, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui hoje para falarmos um pouco de Deus, como sempre fazemos, e hoje nós vamos trazer um assunto até certo ponto polêmico e também ajudar aí a galerinha aí que talvez esteja passando por esse problema e até mesmo aí ajudar aí a todos que de repente têm alguma dúvida. A grande questão que eu estou trazendo hoje é: o que pode acontecer quando o líder, o pastor, o apóstolo, o líder da igreja, o fundador da igreja daquela determinada denominação? O que pode acontecer? Temos visto inúmeros casos, casos mais recentes e casos mais antigos, e a gente percebe que quando isso acontece, principalmente de uma maneira que ela não vem nem como um aviso, né? Ela do nada, pum, você tem a notícia. Então você está lá assistindo um culto e você de repente tem a notícia, gente, olha, o cara morreu, né? E aí o culto é suspendido, a galera não sabe o que fazer. Para resumir, isso daí é mais ou menos assim: você vê um formigueiro, vai lá dar uma bica no formigueiro ou pisa no formigueiro. O que acontece? As formigas se espalham de uma maneira absurda. Eu já vi casos, por exemplo, disso acontecer em formigueiros e depois o formigueiro ser abandonado, né? Ele fica lá pisado. Mas também vi casos de formigueiros que foram destruídos, né? E tipo assim, num dia e no outro dia o formigueiro estava lá construído. Aquela parte que foi destruída, isso foi muito interessante, que aquela parte que foi destruída, ela continuou lá, caída, mas o formigueiro fez por cima dela. Eles se organizaram, elas entenderam, então, que aquele templo lá, ou melhor, aquele formigueiro tinha sido destruído. Elas não perderam tempo. Olha que interessante, temos que aprender com a formiga, gente. Olha que interessante, elas não perderam tempo em ir lá e tirar aquela parte destruída, limpar e para depois fazer de volta. Elas não perderam tempo com isso, porque elas entenderam que era mais importante, naquele momento, refazer o formigueiro. Por quê? Porque com o formigueiro refeito, elas estariam abrigadas e a vida que segue, ok? Não sei se depois elas fizeram alguma coisa com o formigueiro destruído, mas o que eu observei é que aquela parte do formigueiro que foi destruída, elas reconstruíram por cima dele. Elas não tiraram aquilo, elas construíram. Então, dá para se entender que elas foram rápidas de raciocínio, muito bem organizadas e não perderam tempo. Por quê? Porque se elas perdem tempo em primeiro limpar o local, tirar todas aquelas telhas, tirar todas aquelas sujeiras, todas aquelas areias, tirar tudo aquilo, elas perderiam muito tempo e com isso muitas delas poderiam até morrer, porque ficariam sujeitas ao tempo, ao frio, ao calor, a outros bichos maiores, predadores, enfim. Elas se organizaram de uma maneira emergencial e rápida. E o que elas fizeram? Construíram por cima. Depois, não sei o que elas fizeram. Mas nós temos que usar esse exemplo do formigueiro. Existem outros exemplos, a natureza é muito sábia, mas o que eu mais vejo, assim, mais próximo do que eu vejo, por exemplo, com uma situação que até aconteceu recentemente, numa determinada denominação que perdeu o seu líder, e o que a gente viu, o que se seguiu depois, foi assim, igual ao formigueiro, porém, diferente do formigueiro, que elas se organizaram e reconstruíram. Pelo que eu sei, a denominação está até hoje aí parecendo as formigas, tudo perdida no início, mas até agora não se encontraram. Então nós queremos aqui, para você que talvez seja dessa denominação ou de alguma outra denominação que passou por isso, que isso sirva também para você, se você é um líder, um pastor, um apóstolo, se você é membro, que esse estudo, né, baseado na Bíblia, possa te ajudar e ter uma clareza de ideia. Então a grande questão aqui é essa, né? O que pode acontecer, então, né? O que pode acontecer, então, quando um líder, um pastor, um apóstolo, ele é retirado, assim, de uma maneira abrupta do meio nosso, Deus vai lá, recolhe ele de uma maneira sem aviso. O que isso pode acontecer? Bora para o estudo, então? Vamos ver aí o que a gente pode estar falando sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Então, quando um líder morre, né? Podem ocorrer muitas consequências. Nós temos aí várias situações que vão afetar realmente o convívio ali
daquelas ovelhas, dos pastores e do líder, né? E a grande questão é, e o que fazer agora, né? Quando é uma igreja pequena, eu tenho até o exemplo de uma igreja pequena, que eu, infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, porque a morte para o cristão é lucro, perdeu o seu líder, né? Perdeu o seu pastor e o fundador da igreja. Ele também foi um cara muito abençoado na minha vida, ele me ajudou muito em vários momentos, e ele foi chamado por Deus durante a pandemia, Deus recolheu ele. Mas assim, o que eu vi era uma igreja pequena, apenas ela só tinha uma igreja sede e as demais eram núcleos pequenos espalhados pelas comunidades e tal. Eu acho que devia ter 6, 7 núcleos por aí, eu não sei exatamente ao certo. Mas uma coisa que eu percebi assim, é que eles se organizaram de uma maneira muito rápida. Foi muito rápida mesmo. E a igreja deles, apesar do tamanho ser uma igreja pequena, eles se organizaram de uma maneira tão rápida. E a vida que seguiu, e a gente viu ali a unção sobre os filhos e tal. Mas uma das coisas que eu notei bem, que eu achei assim muito interessante, é que eles não tentaram resgatar o que havia sido feito, né? Isso foi muito bacana, que eu achei assim fantástico, e é por isso que eles estão até crescendo de uma maneira bem significativa, né? Porque eles entenderam que quando o pastor, o apóstolo, o líder dessa igreja veio a falecer, que Deus o recolheu, eu acredito que eles tiveram aquele impacto inicial, sim, mas quando eles entenderam o que tinha acontecido, o que eles fizeram? Eles abriram a porta da igreja e tocaram suas vidas. Eles entenderam que, naquele momento, até aquele momento, era o pastor da igreja, o fundador da igreja, mas agora ele não estava mais entre eles. Agora não era mais momento de ficar tentando resgatar o que ele fez, mas agora era momento de seguir a vida. Era momento agora de nova unção, metanoia, transformação, enfim, eles se organizaram de uma maneira muito rápida e a igreja está indo de vento em popa, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu gosto de citar, né? E tive um outro exemplo de uma igreja muito grande que aconteceu de uma maneira até trágica, né? A partida do apóstolo, enfim, que foi muito rápida, mas eu entendi os planos de Deus sobre aquela situação. Porém, a igreja já se passaram um bom tempo disso, né? Aproximadamente um ano, eu acredito, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, não sou muito bom com datas, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: se passado todo esse tempo, eu estou assistindo um verdadeiro formigueiro que alguém pisou em cima e as formigas estão tudo espalhadas e eles não conseguem se organizar. E o que eu percebo, então, né, que está faltando algo. E o que pode ser que está faltando algo? Entendimento. Buscar na Bíblia o que Deus pretende com toda essa situação, né? Agora, não é momento, pelo que eu percebo, né? Não é momento de você querer resgatar, né, a unção que estava sobre o apóstolo. Não! Agora é momento de entender toda essa situação e, se for o caso, ir para a caverna, meditar no Senhor, aguardar no Senhor. Eu lembro que a Bíblia ela deixa muito clara que muitas vezes Deus não vem na confusão, Ele não vem na gritaria, Ele não vem no trovão, Ele não vem na tempestade, mas Ele vem no silêncio. E como que você ouve o silêncio? Estando em silêncio. Jejum, oração e calma. Pede calma. É momento de refletir, tentar entender a situação e o que Deus pretende com tudo aquilo. Porque eu não acredito que Deus recolhe um apóstolo, um líder de uma igreja tão querido como era o nosso apóstolo, né? E para destruir a igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus recolheu que tinha um plano sobre a vida dele, que foi interrompido ali, mas agora a igreja que segue. E a igreja que segue é a igreja que Deus quer fazer, e não aquela que eu quero. Porque se Deus quisesse fazer a mesma igreja do mesmo jeito, com a mesma unção, ele não levava o cara. Simples assim. Se ele levou, é porque é um novo tempo. É um novo tempo, nova unção, nova visão.
que nós vamos falar sobre visão e unção. Mas só para que a gente possa contextualizar agora, então o que a gente vê? Que está todo mundo tentando resgatar a unção. E pior, unção não se resgata. Unção é dada por Deus. Ok? É capacitado por Deus. A unção vem de Deus. E a visão é a visão que o apóstolo tinha para aquela situação, para aquele ministério. Visão é individual. Por que você acha que tem tanta igreja hoje em dia? É a igreja do surfista, a igreja do metaleiro, igreja renovada, igreja não renovada. Por que você acha que tem tanta igreja? Porque são visão. E a visão morre quando o apóstolo, o dirigente daquela igreja, fundador da igreja, morre. Ele morreu, ele foi chamado, acabou-se a visão. Agora é um novo tempo, é um novo tempo. E cabe aos herdeiros desse novo tempo entenderem que eles não têm que querer salvar nada. Ah, mas a nossa igreja tem 500 igrejas e as igrejas estão morrendo, precisamos salvar. Ei, para um pouco. É mesmo para salvar? É plano de Deus para isso? É plano de Deus para salvar a igreja? Gente, não é por aí. Eu não vejo dessa maneira, não pelo que eu entendo da palavra do Senhor. Então, agora é um novo tempo que, se Deus quer que essa igreja, que tinha 500, 600, ela prospere e tenha 1000, então Deus vai ungir, não é um homem, Deus vai ungir uma pessoa para estar ali e vai dar uma visão de como será feito esse desafio dessa nova visão para uma nova reconstrução. Deu para entender? Quando Deus levantar o novo ungido e der uma visão, ele também vai capacitar essa pessoa a entender quais são os novos planos. Agora, o cara morre. No apavoro, na correria, levanta-se um camarada que de repente é um excelente pastor, mas foi colocado num lugar de liderança lá no topo, e agora o que aconteceu com isso? Agora, nessa rapidez, para resolver N problemas, o que aconteceu? Você não ganhou o apóstolo que queria e perdeu o excelente pastor que tinha. Entendeu o que eu estou falando? Unção e visão, né? Então não adianta nada. Na pressa, na correria, eu levanto pessoas e faço lambança. Por quê? Porque é um novo tempo. Então, cabe aos líderes, eu estou falando aí para até eventos futuros, porque existem outras igrejas que também vão ter seus líderes, as suas direções vão morrer. Eu lembro que igreja não é empresa. Empresa, ela cria uma linha sucessória. Não precisa de unção, só precisa de capacitação. Então, se eu tenho uma empresa de material de construção, eu trabalho os meus herdeiros, coloco um para se formar em administração, outro em contabilidade, outro isso, e eu formo os meus herdeiros para assumirem aquilo que eu fiz. E agora eu construí um império e eu quero que esse império continue na mão dos meus herdeiros, filhos, esposa e tudo mais. Então, eu preparei. Isso é capacitação. Diferente da igreja. Igreja não tem herdeiros. Ok? Igreja não tem herdeiros, ok? Os herdeiros são da igreja, no caso, do pastor, do apóstolo, são as ovelhas. As ovelhas são herdeiras, mas herdeiras do quê? Do patrimônio, do bem material? Não, elas são herdeiras daquilo que elas ganharam daquele apóstolo enquanto em vida. Ele levou para essas pessoas, ele deu para essas pessoas a palavra, ele deu discernimento, ele deu sabedoria, ele deu todas essas coisas. E eles são os herdeiros que vão agora, que o apóstolo foi embora, eles agora, em posse dessa herança, que não é material e sim espiritual, eles agora vão tocar suas vidas. Uns vão para outras igrejas, outros vão permanecer naquela igreja, outros vão fundar igrejas. Eu não sei o que vai acontecer. Mas igreja não é empresa. Numa empresa, a gente sabe o que acontece, mas numa igreja não é assim que funciona. Por que não é? Porque uma empresa, ela é o quê? Ela é visual, ela é terrena. E uma igreja não é visual, uma igreja é espiritual. E daí tudo que essa igreja precisa é da unção que vem de cima e da visão
que Deus dá para essa pessoa. Porque quando Deus dá a unção e ele dá a visão, quando eu estou falando de visão, eu estou falando que Deus vai dar a visão do que ele quer para aquela igreja e vai capacitar esse apóstolo, esse pastor a concretizar essa visão, ok? E colocar em prática quais os meios, quais os mecanismos, tanto espirituais quanto materiais, para que então aquela visão seja concretizada. Vocês estão me entendendo, amados? Então, que a gente possa, de uma vez por todas, certo? Você que de repente está passando por isso, ou não sei se amanhã ou depois você vai passar, eu nem sei quando que você está vendo esse vídeo, né? Esse vídeo está sendo feito no dia de hoje, mas você pode estar vendo ele daqui 30 anos, eu não sei, mas que o que está sendo falado aqui hoje é uma visão que Deus me deu, entendeu? Essa visão que Deus me deu é porque ele está vendo que a igreja dele, né, a igreja está com problemas. E quais seriam os problemas? Que todos não entendem que a igreja não é física e sim espiritual. Não adianta você tentar agora substituir aquele que morreu sem você ter recebido a unção de Deus e a visão de Deus. Então, quando isso acontece, há um problema sério. Mas vamos continuando aqui falando, então, quais seriam os principais impactos que pode acontecer? Se bem que eu já falei, mas vamos continuar aqui traduzindo de uma maneira mais material, né? Então, quando acontece isso, do apóstolo, do líder da igreja ser retirado do nosso meio, acontece muitas coisas, né? Existe o lance do luto, né? Aquele momento é normal e é nacional, porque tem esse impacto emocional, isso não temos como escapar, né? Os fiéis, normalmente, os amados da igreja, eles vão passar por um período de luto e dor. Eu passei, por sinal, até 2 vezes, uma quando eu perdi o pastor dessa igreja menor que eu falei, e a outra quando eu perdi o apóstolo dessa igreja maior, né? E assim, cara, eu senti, entendeu? Eu senti, mas assim, no mesmo momento em que eu senti, eu também entendi que eu não era para ficar de luto a vida toda e nem era para ficar abalado emocionalmente, que eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que me reerguer, eu tinha que ter agora uma visão do que Deus queria para a minha vida e até mesmo para a igreja dele. Por quê? Porque eu sou um herdeiro, É lógico que eu sou um herdeiro de Deus acima de todas as coisas, mas eu tinha um pastor, na verdade 2 que foram, né? Mas cada um deixou algo em mim. Cada um deixou um pedacinho de herança em mim. E essa herança eu tenho trazido para a minha vida, eu tenho trazido para a minha casa, eu tenho trazido para os meus filhos, eu tenho trazido isso daí para as pessoas hoje, as quais eu falo do amor de Deus pelo mundo afora. Inclusive para você que está ouvindo essa ministração agora, né? Então, muitas vezes, né, o líder, ele morre, né? E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente realmente pega uma afeição, né? A gente olha para aquele apóstolo, olha para aquele pai e vê ali uma figura espiritual, um amigão, né? Vê como um conselheiro. Em alguns casos aí, né? Até temos aquele lado que eles costumam falar que todos nós somos filhinhos, né? Eles têm esse carinho quando sopram no peito, meus filhinhos. Então a gente cria esse laço, né? E a perda, ela gera esse sentimento, então, de desamparo, de desorientação espiritual. Mas deixa eu parar aqui nisso que eu acabei de falar. Desamparo e desorientação espiritual. 90% da igreja é isso mesmo, né? Agora, deixa eu falar para você aí que é pastor, que está vivo, você está me ouvindo, né? Deixa eu falar para você que é apóstolo, para vocês entenderem que eu quero falar sobre isso. Eu tenho uma coisa que eu falo desde o dia que eu me converti, eu já sou há muitos anos convertido. Eu falo que existe mais crente no mundo do que dentro da igreja. E que o grande culpado desses crentes estarem no mundo, indo para o inferno, são os pastores, são os apóstolos, são os pregadores. E por muito tempo, e ainda hoje, e agora nesse momento, eu estou sendo criticado aí por você e por outros, e ao mesmo tempo estou sendo elogiado por outros. Mas por que eu levanto, então, essa questão e coloco dessa maneira? Porque é simples. Amados,
quando você está num púlpito, as pessoas têm tudo isso com você. Elas veem você como uma figura espiritual, elas veem você como um conselheiro, elas veem você como um pai, como uma figura fraterna, porque você está sempre ali com o coração aberto e disposto a receber, ouvir suas críticas, seus sentimentos, coisas que ninguém faz, mas você, por ser um pastor, por ser um apóstolo, você acaba, então, recebendo toda essa carga sobre você. Tal. Só que há um momento que você acaba se perdendo. No caso do pastor, do apóstolo, do pastor. Por quê? Porque eles acabam ficando fraternos demais, amáveis demais, e tudo que é excesso faz mal. Por quê? Porque, amados, nós criamos filhos para que eles cresçam e apareçam, ou seja, eles ficam sob nossa guarda, mas tem um momento que eles têm que voar e ganhar suas próprias vidas e criar o seu rumo e criar aí trilhar o seu próprio caminho. É para isso que nós criamos filhos. Mas a diferença de quando você prepara um filho para isso é que quando esse filho sai de casa, ele sai e se torna vitorioso. Quando eu mimo demais o meu filho, quando eu só escuto os problemas dele, mas não oriento, ou seja, eu escuto os problemas dele e resolvo os problemas dele, eu tinha que fazer o contrário, escutar os problemas sim, mas apontar a direção e deixar que ele mesmo trilhe essa direção. Mas, no entanto, o que os pastores, os apóstolos estão fazendo? Eles só estão falando do amor de Deus, eles só estão pregando o amor de Deus, eles não estão ensinando as ovelhas a lerem a Bíblia, a buscarem por si só a solução, porque Deus rasgou o véu, agora nós podemos chegar diretamente para Deus, e as pessoas estão sendo levadas a ler a Bíblia, sim, mas são levadas a ver o pastor como a solução de todos os seus problemas. E é aí que está a grande erro. Quando há uma decepção, ou porque aquele pastor, aquele apóstolo deixou de dar 3 boa noite para o cara acaba saindo da igreja, porque é mimado. É mimado. E quem é o culpado por esse mimo? Os pastores, os apóstolos, que não ensinaram seus filhos a crescerem na fé, a andarem na fé, a lerem a Bíblia, a buscar. Não, eles tentaram sempre ser o conselheiro, o amável, tal. Leia a Bíblia, tudo bem, mas não explica. E Bíblia é espiritual. Nós temos que ler a Bíblia, ensinar a pessoa a viver espiritualmente, para que ela crie couro grosso e siga a vida. Se um dia, amanhã ou depois, esse apóstolo faltar, ou sair, ou for levado por Deus, a pessoa vai saber andar, que é igual um pai. Um pai, normalmente, né, ele morre antes dos filhos, né? E aí, se ele preparou seus filhos para caminharem sozinhos na vida, os filhos vão ter o luto e vão ter o sentimento, mas vão tocar suas vidas e serão vitoriosos e vencedores. É assim que funciona. Mas aquele filho que foi mimado, que nunca aprendeu a andar sozinho, não aprendeu a resolver seus próprios problemas, quando o pai morre, não importa o tamanho da herança, ele perde tudo. Então, temos que olhar desse jeito. E dando continuidade, vamos embora, né? Então, o apóstolo foi, o líder foi, aí cria-se, então, esse momento de luto, esse momento emocional, esse momento de dor, e aí vem aquela grande questão. E agora o que vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Vamos resgatar a igreja. Temos que salvar o patrimônio. É uma doideira isso daí. É uma doideira, porque os caras estão tão preocupados com o que está acontecendo ali, que o que eles querem fazer? Eles querem, então, porque agora diante deles, né, vai vir um desafio, né, um desafio de quem vai assumir a igreja, né? Aí vem aquela transição de liderança, aí tem milhares de igreja, aí tem aquelas que têm um plano de sucessão e tem aquelas que não têm plano de sucessão, né? Eu quero também criar aqui, plano de sucessão. Cara, não existe plano de sucessão para uma igreja. Existe o que eu acabei de falar ainda há pouco. Você cuidar das suas ovelhas e preparar elas para caminharem sozinhas, porque o dia que você for chamado, as igrejas saberão o que fazer, entendeu? Uma das coisas que eu digo, saber o que fazer, eu não estou dizendo que você tem que ser eu, ou seja, eu morri, fui embora, fui chamado, agora a pessoa quer ser eu, quer ter a minha unção, quer ter a minha visão, isso não vai acontecer, põe na sua cabeça, não vai acontecer. O apóstolo morreu,
Ponto. A unção dele morreu com ele, a visão morreu com ele. Agora não é momento de você querer resgatar isso, certo? Então, a sucessão na igreja, tudo bem, ela tem 500 igrejas, tem 10 mil igrejas, não sei, tem uma igreja, mas agora, tudo bem, conseguimos então aí, eu vou ficar na liderança? Ótimo, só que agora é um novo tempo, não é porque vai ter o mesmo nome, a mesma sigla, que vai ter o mesmo pastor, a mesma unção e a mesma visão. Agora é um novo tempo. Continua-se o nome? Claro, mas é só um nome. Agora nós temos que entender o que Deus quer a partir dali. Então nós precisamos daquele momento, sim, de caverna, aquele momento de meditação e principalmente não fazer como os filhos de Salomão, que após a morte dele, o que fizeram? Peraí, vamos aumentar os impostos. Foi dar ouvido para quem? Foi dar ouvido para quem era jovem. Muitas vezes, daqueles jovens, nem eles, ou seja, eles pegaram o bonde andando. Eles não nasceram ali dentro, apareceram, quero de paraquedas. E isso tem acontecido muito nas igrejas. Tem cara que não sabe nem quem que é José e quem é Pedro. Certo? Tem cara que pensa que Ruth é uma pessoa e é outra. Esther é uma pessoa e é outra. Então deixa eu te explicar para vocês. Tem gente que pegou o bonde andando e entrou pela janela. Tá parecendo aqueles bondes do Rio. Agora não mais, né? Mas antigamente era assim. O bicho estava lotado, o cara se pendurava na janela. E ainda queria dar ordem para os que estavam dentro. É exatamente isso que tem acontecido hoje com esses ministérios, principalmente os grandes. Caras que são da Bolsa de Valores, caras que são empresários, cara que tem 10 empresas, 20 mil empregados. Aí um dia ele caiu na igreja, certo? E da noite para o dia o cara já estava colado no líder, e agora ele começa a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Ele não entendeu que a igreja não é empresa, e muito menos a empresa dele. E ele começa a olhar só para o lado prático. Temos que fechar a igreja porque a conta está no vermelho, não estamos pagando conta. Temos que cortar salário de pastor porque a igreja está no vermelho, não estamos pagando conta. Ei, não é empresa, não é empresa. Volto a dizer, se Deus recolheu o apóstolo, o pastor, o líder, ele tem um plano para aquela igreja também. Se o plano de Deus diz, é para fechar a porta, fecha a porta. Só que é muito difícil ouvir isso, né? Deus está mandando fechar e o cara, não, isso não é de Deus, isso é do mal. Eu não posso fechar a igreja porque eu tenho que imitar. Para com isso, amigo. Se é para fechar, é para fechar. E não importa o que você vai fazer, tá bom? Não adianta pegar empréstimo bancário, não adianta fechar a igreja, não adianta tirar salário de pastor, não adianta. De repente, o tempo para aquele ministério deu. E a herança, que são as ovelhas, agora vão para um novo tempo. Mas, se for de Deus, que Deus quer que aquela igreja aumente até o número de fiéis, aumente o número de prédios e tal, ou não, mas só vamos saber isso se Deus falar com o ungido dele. Mas como que ele vai falar com o ungido dele se ninguém parou para ouvir? E o líder que foi levantado recentemente está dando ouvidos para aqueles caras que são grandes empresários, bem-sucedidos, mas estão na orelhinha dele. Estamos no vermelho. A igreja não fica no vermelho, queridão. Não fica. Não, nós estamos no vermelho, temos que fechar, temos que cortar, e o cara está carnal. E esse cara que está como líder não está entendendo isso. Não está entendendo isso. Ele tem que entender que se ele ficar ouvindo aqueles que estão ali, carnalmente falando para ele, realmente o fim é trágico. É trágico. E pode acontecer da seguinte maneira, que a igreja, de uma maneira material, sem unção e sem visão e sem direção de Deus, cresça. Realmente. Como uma empresa. Isso pode acontecer. Muito esforço físico, muito dinheiro investido, um monte de coisa, isso pode acontecer, por que não? Empresas são assim. Mas nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de Deus. Estamos falando de igreja. Igreja de Deus. Entende? Igreja não é empresa. Então ela precisa de um ungido. O ungido de Deus, ela precisa. E ela precisa que esse ungido de Deus
receba a visão de Deus para esse novo tempo, para esse novo ministério, e agora sim, Deus vai dar continuidade, ok? Então, vamos prestar atenção nisso com relação aí aos desafios da sucessão. Então, o desafio da sucessão é bem simples. É momento de recuar, é momento de descansar, e é momento, só que isso também não pode levar a vida toda. A gente tem que olhar para essa nova pessoa que nós entendemos que é um ungido de Deus. Eu quero lembrar que a unção humana é triste, ela é enganosa. Muitas vezes nós colocamos pessoas que não são capacitadas para estar lá porque entendemos que é de Deus. E muita gente, pessoas capacitadas, né? Estão lá olhando a vida passar, chateadas, tristes, mas também não podem fazer nada. Porque aquele que é o ungido de Deus, aquele que é a unção, aquele que senta do lado de Deus, do lado direito de Deus, esse é o ungido. Ele diz quem pode e não pode pregar. Ele levanta quem pode e não pode. Deixa eu falar com a coleguinha, se não tiver unção, esquece. Esquece. Falou, ungido? Beleza? Então vamos lá. Gente, já que nós preparamos a sucessão, vamos embora. Né? Tá gostando? Beleza. Se não tá gostando, o problema é seu também. Desliga, muda de canal. Tá? Porque eu estou falando aqui para pessoas que querem entender. Não quero levantar críticos, tá bom? Você que é crítico da igreja, vai para o inferno. Sai daqui, não fica crítico da igreja, não, porque não é teu lugar aqui. O que eu estou falando aqui, entendeu? É para as pessoas que entendam que a unção de Deus vem de Deus e para que o ministério não morra e prospere. Mas, de repente, pessoas más vão pegar esses comentários que eu estou fazendo aqui e vão querer se levantar contra a igreja. Eu disse, para com isso, eu não disse nada, eu estou dizendo, eu estou orientando, eu estou dando uma direção para que a gente não perca tudo aquilo que o líder, que o apóstolo, que agora está entre Deus, fez aqui na terra. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não peguem minhas palavras e distorçam. Por favor, como eu acabei de dizer, você que tem a intenção e o coração mau, o coração pesado, vai se converter. E se não entendeu o que eu estou falando, sai daqui. Mas não fale e não ponha palavras na minha boca, certo? Temos que tomar cuidado com relação a isso, amém, amados? Normalmente, quando há uma chamada repentina do apóstolo, tem esse desafio da sucessão, tem aquele lance agora da disputa, né? Pessoas que, como eu falei, caíram de paraquedas, agora elas veem uma oportunidade de estarem ao lado do novo pastor, do novo apóstolo daquela denominação, pessoas que já estavam antes, há muito tempo, agora veem uma oportunidade de se aproximar desse novo que está chegando, para mostrar que tem valor, porque o anterior não dava valor. Os familiares que aí querem brigar, porque agora que a igreja vai ter uma nova diretoria, digamos assim, uma nova administração, aí vem os parentes que se acham que não pode, porque igreja era do tal fulano, agora ele faleceu, mas eu sou irmã, eu sou irmão, eu sou filho, eu sou ex-esposa, sou esposa, agora todos querem o lado material. Então há essa briga material, né? Então a gente também tem que ficar um pouquinho de cuidado com isso, certo? É muito importante essas disputas. É necessário aí que não haja disputa, ok, pessoal? Não haja. Às vezes aí a disputa, principalmente com relação a parentes, né, esposa, filhos e tal, querem entrar em processo judicial, lutar pelos bens e essas coisas todas. Cara, briga pelo aquilo que é seu, que está no seu nome, mas não vai brigar com aquilo que é a igreja do Senhor, que isso aí não é uma visão de Deus. Lembro que não é na justiça que você ganha a visão e a unção de Deus, tá certo? Fica aí para os herdeiros, então, eu falo dos herdeiros de sangue, né? Que entendam que existe um material, sim, são aquelas coisas que não pertencem à igreja, carro, apartamento, bens que não eram da igreja, que agora existe essa briga judicial entre vocês aí. Mas não briguem pela igreja. A igreja não é de vocês. A igreja é um templo que foi estabelecido, foi levantado, ela tem um estatuto, ela tem as leis, e Deus já fala, dá a César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Então temos que entender isso, tá bom? Mas eu sou a ex-esposa, eu sou a esposa, eu sou o filho, eu tenho direito. Não, você não tem direito, tudo bem? De repente a lei pode até, não, ele é sucessor. Não, não é assim. A igreja tem diretoria e tem que ser obedecido uma situação natural e perante a lei, tá bom? Quero lembrar que
quem vai ocupar a presidência dessa igreja, que tem que ter, porque a lei determina isso, é necessário que ele entenda de unção e de visão. Não adianta ele ser um grande empresário, não significa que ele vai ser um grande pastor naquele ministério e que vai tocar como o outro tocava, até porque agora é um novo tempo, tá bom? Vamos prestar atenção nisso, tá? Igreja, ela tem esses dois lados, espiritual e físico. Pelo espiritual, não tem jeito, é um novo tempo. Pelo físico, não tem disputa por parentes que quer os bens materiais da igreja. Pelas coisas particulares, não vejo problema, cada um que se entenda conforme a lei assim determinar. Bom, aí também, né, agora vamos falar aí dos membros, né, de todo mundo ali, que agora que o apóstolo foi, que os pastores foram, né, o principal lá da igreja, infelizmente Deus chamou, felizmente, depende da visão de cada um, né, é normal que haja aí uma incerteza, é normal que haja uma desmotivação. Eu quero lembrar que se você está na incerteza e se você está desmotivado, você tem dois caminhos a seguir. Você que está nesse ministério, você tem dois, não existe mais, tá bom? O primeiro, a incerteza. O que você tem que fazer com a tua incerteza? Busca no Senhor, paciência. É hora de orar, é hora de buscar no Senhor. Tira essas incertezas do coração, essas preocupações. Mas o que vai ser? Como vai? Tira isso. Isso não pertence a você. Aos diretores, aos novos presidentes, à nova diretoria, tirem isso, porque vocês estão com uma incerteza do futuro, tá bom? Não pode ter essa incerteza, não sabe para onde que a igreja vai, estão com aquele medo. Quando essa incerteza ela bate, ela traz outras coisas junto, ela traz Deus em segundo plano. Agora vocês querem resolver tudo no braço, na força do braço, tomar suas decisões e não param para ouvir Deus. Entendeu o que eu estou falando? Então a incerteza, ela gera isso. Agora não é momento de incerteza, agora é momento de orar e buscar no Senhor para ter certeza do que Deus quer. Porque a incerteza faz nós irmos na força do braço e tomarmos direções que não são espiritual e que podem levar realmente a uma desmotivação dos membros. Por que eu estou falando isso? Porque a incerteza, normalmente quando o líder da igreja acontece, como aconteceu, o que acontece? As pessoas têm o problema emocional, sim, depois elas passam pela coisa da disputa, tal, depois elas vêm, então, para o que será de nós? Numa igreja pequena é mais simples, mas numa igreja grande, aonde os seus pastores só andavam de avião, só frequentavam os lugares caros, quando começaram comiam o PF na esquina e uma coxinha, agora não, agora só vão em altos restaurantes nobres, aonde paga numa porçãozinha de arroz com uma folhinha verde em cima e num pedacinho de frango com um pouquinho de molho rosé, agridoce, e 300 talheres para comer aquilo, 16 copos para tomar um copo de água. Aí eles pagam uma fortuna por isso. E aí vem a incerteza, como que eu vou sustentar tudo isso? Como que eu vou sustentar meus filhos estudando em escola particular nas mais caras? Como que eu vou sustentar meus filhos no exterior? Então está tendo uma incerteza, não com o futuro da igreja, mas com o próprio futuro. É isso que é a diferença. Igreja é espiritual, ok? Então, quando gera essa incerteza, que a pessoa começa a se preocupar com o seu futuro e coloca como se fosse da igreja. Mas e agora? E se a igreja fechar? Como que eu vou fazer? Gente, para com isso. Se até o presente momento Deus tem tomado as decisões dessa igreja, até o momento que o apóstolo foi retirado do meio de nós, Deus preparou tudo. Ele só está agora preparando o seu ungido, para que o seu ungido busque nele a força para colocar a igreja, para que ele, o Senhor, lute suas guerras, para que o Senhor faça o que tem que ser feito. Amém? Então a incerteza sobre o futuro da igreja é carnal. É carnal. Se você aí, apóstolo, pastor, que agora é o ungido da igreja, que herdou, digamos, a igreja,
Deixa eu te falar, se você realmente é o ungido do Senhor e é para estar ali, tira essa incerteza com relação ao futuro. Pare de fazer coisas que são carnais. O que é carnal? Não, porque o apóstolo, antes de morrer, ele fazia um evento grande por ano. Ele trazia pessoas do Brasil inteiro, que juntava 30 mil pessoas na igreja. Só que o apóstolo não está mais entre nós, amado. Não está mais. E você tem que fazer isso? Não, você não tem. Deus te deu essa visão? Não, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que mostrar para as pessoas que a igreja não se abalou, que nós estamos bem. Para com isso, amado. Para com isso, igreja é espiritual. Não é porque eu faço um evento que eu tenho 30 mil pessoas que Deus vai estar ali. Se você for carnal, você pode fazer um evento e pôr até mais de 30 mil pessoas. Mas e Deus está onde? Nós estamos falando de espiritual, gente. Igreja não é empresa, pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção. Tire essa incerteza do coração. O futuro da igreja pertence a Deus e não a você. E se Deus quer que você esteja à frente desse ministério, Deus também vai te capacitar com visão e unção. A direção espiritual, ela é tremenda. E mais do que você salvar o patrimônio físico, é salvar o patrimônio espiritual. E quem é esse patrimônio espiritual? As ovelhas. As suas ovelhas, porque estão assistindo tudo isso, estão tendo uma desmotivação. E é normal. A desmotivação vem porque vocês estão preocupados com as coisas carnais e pior, vocês estão levando isso para o púlpito. Eu tenho visto cultos de igrejas que perderam seus líderes, que eles ficam arrastando corrente há um ano. Há um ano eles ficam lembrando da unção do pastor, do apóstolo, do que ele fazia, do que ele deixava de fazer, de como ele era bom isso. E os caras estão deixando de viver o melhor de Deus para o novo tempo. A incerteza que faz isso. Porque vocês querem salvar algo que já foi. É um novo tempo. Quem foi que falou para você que eu tenho que fazer um congresso por ano? Quem foi que falou para você que eu tenho que seguir a mesma cartilha? Se você já buscou em Deus e Deus confirmou, amém. Mas se Deus não confirmou, não adianta cortar salário de pastor para fazer evento. Não adianta cortar o avião, o carro, o ônibus para fazer evento. Porque isso não é de Deus, é carnal, está na força do braço. Ok? Prestem atenção. A desmotivação gerada nas ovelhas, ela vem dessa suposta nova liderança. Ok? Aí nós vamos falar, então, da visão, da missão. Isso aí eu já venho falando desde o início, mas a missão e a visão, ela foi dada para aquele que foi embora, que Deus recolheu. Agora você aí que se foi colocado à frente dessa igreja, busca no Senhor o que Deus tem para mim e essa igreja. Qual seria a visão e qual é a verdadeira missão? Porque o AP, ele tinha isso. Ele tinha a visão e ele tinha a missão, ele tinha a unção. Agora você tem que buscar a sua, amado. Quem que está no poder? Quem que está na liderança da igreja? É você? Você acredita que Deus quer você aí? Então vai se capacitar. Hoje eu escutei uma ministração muito tremenda sobre isso. Capacitação. Então você tem que se capacitar. Agora você está à frente de um ministério. Então qual é a capacitação que nós estamos falando aqui? Tempo de oração, tempo de jejum, tempo de buscar, tempo de ouvir, e fazer, e não ficar dando ouvido aos grandes empresários que hoje estão agora ao seu lado aí, com coisas materiais, entendeu? Se tiver que fazer o evento, faça, meu amado. E se não tiver fazer, não faça. Hoje eu também escutei uma coisa muito gostosa nessa mesma ministração. Se as pessoas pensam que você é um idiota, deixa elas que pensem. Entendeu? Porque se você tentar fazer, você vai dar razão para elas entenderem que elas tinham razão. Então não faça. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Vocês estão querendo fazer eventos, mas e a direção de Deus? É de Deus? Porque o apóstolo, ele tinha visão e visão mesmo, e ele sabia como fazer. Ele conseguia encher estádios, mas porque ele tinha visão, porque ele tinha uma missão, e a visão era diferente da missão, entendeu? Ele tinha uma visão, mas a missão era ganhar vidas. Ele nunca fez nada sem esse propósito. Então, o propósito de quem está à frente da igreja, certo? É a missão. E a missão da igreja é ganhar vidas, não é abrir igrejas. E nem fazer eventos. E nem fechar igreja. E nem cortar salário de pastor. E nem despedir pastor.
Vocês entenderam? A missão da igreja é ganhar vidas. A visão da igreja é a que Deus dá para o líder. Quais seriam os caminhos para que a igreja atinja a missão pela qual ele entende que Deus a quer? Entenderam? Então nós temos que entender isso. Se a gente não entender que o apóstolo, o líder da igreja, não está mais entre nós, e que Deus tem um bom lugar para ele, e que agora é um novo tempo, que haja transformação e tudo. Se a gente não entender que eu não sou o apóstolo, eu sou o Hipólito, eu sou o cara que estou à frente da igreja, de repente, e Deus vai dar para mim uma nova visão, Deus vai dar para mim uma nova direção, e vai me dar também uma missão. Se a missão do anterior era fazer eventos, e Deus quer que eu apenas pregue, essa é a visão que vai dar certa. Essa é a minha missão, pregar, de repente, no supermercado. De repente, a minha missão é pregar como eu estou fazendo agora. De repente, a minha missão é quando um cara bate palma na minha casa, eu lá atender ele, ver o que ele quer, e Deus abrindo o coração e meu entendimento, ministrar essa vida. É ir, de repente, se é essa... Não, veja bem, quando eu entrei na igreja, não esqueço até hoje, eu acho que fazia uma semana de convertido, já era final de ano, e teve um evangelismo, e eu todo eufórico, eu quero ir preta, virada de ano, e eu queria muito evangelizar, mas sabe o que é virada de ano, à meia-noite, na praia? É briga espiritual, mas eu não sabia nada disso, eu não sabia. Ali tem cara bêbado, tem cara de outras religiões, tem cara queimando vela, quebrando garrafa, jogando flor no mar, aquelas coisas todas. E eu queria porque queria evangelizar ali. E a igreja organizou um evangelismo. Mas o pastor, naquela época, que eu amo ele, meu paizão espiritual falando, grande amigo também, chegou para mim, para todos que estavam ali, falou, vocês vão andar de 2 em 2, tal. E ele olhou para mim e falou, você vem comigo. Opa, vambora. E eu vi a unção desse cara. Eu vi como ele era ungido. Tanto em sabedoria, como na palavra. E aí eu fui, então, olhando ele. Ele chegava em rodas de pessoas que estavam drogadas, caídas, esticadas na praia. As pessoas não conseguiam nem sequer falar. E ele chegava naquela roda, as pessoas se levantavam, sentavam, olhavam para ele, e ele ali ministrava, as pessoas pediam oração. E eu assistindo a tudo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Quantas vidas esse pastor ganhou naquela noite? Muitas. Porque o ministério que ele estava extremamente... Até os ministérios que ele anda até nos dias de hoje são prósperos. Mas deixa eu falar. Olha a importância. Ele não estava num púlpito pregando para 10 mil pessoas. Só estava eu e ele andando numa praia, evangelizando pessoas que estavam bêbadas, pessoas que estavam drogadas, pessoas que estavam ali por outros motivos. E a gente estava ali. Vocês entenderam como é importante a gente parar para ouvir a Deus? Eu tinha fogo e eu tinha, e graças a Deus eu tenho. Só que é outro momento, é um novo tempo. Então vamos lá. Eu fui submisso ao pastor, que ele tinha uma visão e uma unção, ele era ungido para aquilo, e dentro da visão dele eu o segui. Deu para vocês entenderem agora como é a importância, a liderança de uma igreja? Se essa igreja, esse líder que está ali, ele não tem a unção, ele não tem a visão, e ele não tem uma missão, ele só é um cara que não está fazendo nada. Então temos que prestar atenção nisso. Temos que não deixar... Você imagina se esse pastor, nesse dia de virada de ano, ele tivesse na carne. Na primeira pessoa que ele chegou lá que estava drogado, nós ia ser apredejado. Talvez até os cacos de vidro na praia teriam sido usados para nos mutilar e nos ferir. Mas a unção dele fez os demônios se dobrarem. E a submissão dele fez isso. Então nós temos que entender que se nós estamos fazendo na força do braço, porque tinha evento, temos que fazer evento. Quem falou que tem que fazer evento? Não é melhor fazer um evangelismo na humildade? Convoca seus pastores, onde quer que eles estejam, no mundo todo. Fala para eles organizarem, ao invés de gastarem seus recursos
deixarem suas famílias, seus empregos, onde quer que eles estejam? Não é melhor mandar uma direção para eles lá onde eles estão e falar para eles, peguem o dinheiro da passagem, peguem isso, do hotel e tudo, reúnam e façam um jantar aí nas suas igrejas no final do ano, para a gente estar juntando os cacos, os fiéis que estão igual as formigas. Lembra que eu falei no início? Agora seria esse momento. Não de reconstruir a igreja, mas de fazer o que Deus está mandando fazer. Vamos passar por cima dos cacos, das coisas derrubadas, e vamos fazer um novo tempo, uma nova transformação. Vamos buscar ovelhas. Para que sacrificar vidas a troco de uma vaidade? A troco de uma vaidade, porque o outro fazia, eu tenho que fazer? Não! Porque lembre-se, se você é o idiota que eu falei agora há pouco. As pessoas estão falando que você é idiota. Mas se você fizer e der errado, eles vão ter certeza que você é idiota. Então não faz. Por que você vai dar papinha na boca do povo? Olha o sacrifício que você está fazendo com os pastores e com as ovelhas. Chame seus pastores e fala para eles, não vamos ter evento esse ano. Nós vamos aguardar no Senhor e vamos fazer Senhor agora aí na sua cidade. Pega esse dinheirinho que você ia gastar, e talvez aqui eu ia ajudar alguém aqui a pagar um ônibus, um hotel. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse dinheiro e vou mandar para vocês aí, ó, para vocês fazerem um jantar na praia, na praça, na casa de vocês. O salário que eu ia cortar, eu não vou cortar. Eu vou deixar, porque daí você pode usar parte desse valor que eu ia cortar agora, você usa para comprar alimento para sua família, fazer uma ceia para sua família. E quem sabe, chamar seus vizinhos. Ei, acorda, tu que dormes, meu amado. Acorda. Amém? Continuando. Desculpa, pessoal, eu fico meio exaltado, meio irritado, mas quando eu falo de Deus, eu falo de unção, eu estou falando na autoridade que o Senhor me deu. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, não posso fazer nada. A morte do líder, né? Ela não é para dividir. Ela não é para dividir. Se isso está acontecendo, é porque tem coisa carnal aí. Ela é para unir. Ela é para unir a igreja. Mas 1 milhão de pessoas saiu da igreja. Não tem problema, elas vão voltar. Mas esses remanescentes, vamos deixar eles fortes, enraizados. Vamos mostrar agora realmente que eles têm pai. Que eles têm uma igreja. Vamos mostrar para esses remanescentes que a igreja está forte, está unida, espiritualmente falando. Não é momento para fazer coisas que Deus não está mandando. Captou? Vamos oferecer apoio. Condolências. Sim. Mas vamos prestar atenção nas nossas ovelhas, nos nossos pastores. Vamos chamar esses pastores, vamos chamar essas ovelhas e vamos fazer sim. Não um evento para o mundo ver. Não um evento para o mundo ver. Cada igreja aberta tem um pastor, tem uma pastora e tem seus filhos de carne. No mínimo, para uma igreja que tem um pastor e uma pastora, no mínimo eles têm um filho. Vamos jogar por baixo. 500 igrejas, 500 pastores, 500 pastoras, 1000. 1000 pessoas. Chama esses 1000 pastores. Chama esses 1000 pastores. Esses 1000 remanescentes. Fortalece eles na fé. Fortalece eles na fé. Com apoio físico, sim, mas apoio espiritual. Mostra que Deus está à frente. Ao invés de fazer um evento para 30.000 pessoas e ficar sugando, porque tem pastores que nem salário tem pastores que têm 2 empregos, pastoras que têm 2 empregos. Vocês, líderes, que querem fazer esses eventos, grandes eventos, sem visão, vocês, além de estarem se prejudicando, vocês também prejudicam aos pastores, que se sentem constrangidos, muitas vezes, de não poder ir nesse evento. Muitas vezes se sentem humilhados, porque acreditam que se não forem, vão sofrer perseguição e retaliação, tanto física quanto espiritual. Então, reúna. Se cada pastor desse tiver um filho, nós estamos falando de 3 pessoas. Se tiver 2 filhos, nós estamos falando de 4.000 pessoas. Reúna essas famílias.
Ah, mas não dá para reunir, é muito custo. Mais custo é fazer um evento. Mais custo é cortar salário. Mais custo é você sacrificar essas vidas que vão ter que deixar seus empregos, viajar de longas distâncias. Então faz o seguinte, pega aí uma bonificação, de repente se ia pagar passagem aérea para alguém, eu não sei. Pega, manda uma bonificação para cada um e fala para eles organizarem nas suas igrejas, nas suas comunidades, nas suas casas, um evangelismo e convocar as pessoas. Essa é uma visão, essa é uma direção. Se você entendeu, você captou. Amém? Em resumo, amados, a morte de uma pessoa na igreja é um evento que gera muita consequência, tanto no âmbito espiritual, quanto no emocional, no físico, no caso, nos fiéis, nos diretores, em todo mundo. Mas acima de todas as coisas, assim como as formigas, não vamos tentar reconstruir o que já foi, mas vamos continuar daqui para frente fazendo um novo tempo, uma nova situação. Amados, eu espero realmente que todos tenham entendido o que eu passei aqui. Se aqueles que entenderam, passa para frente. Você que não entendeu, vai orar. E você que é um crítico pela crítica, não perde nem seu tempo, já que você chegou até aqui, não perde seu tempo em ficar falando besteira, certo? Porque eu não sou um crítico da igreja, eu sou um profeta. E como profeta, eu tenho a obrigação de orientar todos aqueles que chegaram até esse momento, que chegaram até esse vídeo. Desejos a todos. Estamos aí em outubro, estamos aí em novembro, se aproximando do fim do ano, e eu espero profundamente que vocês tenham um ano maravilhoso e que seja um novo tempo para a Igreja do Senhor, para todas as igrejas que perderam seus líderes, que estavam perdidas por aí, e que Deus abençoe a todos e que nos capacite cada vez mais para falar em seu nome. É assim que eu quero estar agradecendo, é assim que eu encerro esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus.